corpo astral, aquele mundo, o mundo astral que é dividido em 7 subplanos. Vocês se lembram disso? Tá? Que os 3, 4 subplanos mais baixos seriam as trevas e 2 ou 3 regiões umbralinas. Tá? Para vocês se lembrarem direitinho da coisa. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, a colônia espiritual, aquele filme do Nosso Lar, a colônia espiritual Nosso Lar, ela não pertence às regiões superiores do astral. Hein? Ela está lá pelo, por exemplo, trevas, 3 umbralinas, vai dar 4, tem mais 3 subplanos astrais. Ela está lá pelo 2º, 3º astral, que seria uma colônia de socorro. É uma colônia que mais recebe seres, principalmente das regiões umbralinas. Porque você sabe que é muito difícil um ser das trevas ir direto para uma colônia de socorro. Tá? Ele vai ter que mudar muito internamente para passar para os outros subplanos umbralinos para poder chegar lá. Eu até teria que perguntar para os mentores se já aconteceu um caso desse. Pode ser até que sim. Uma pessoa se convencer pelo sofrimento trevoso de que tem que melhorar. Mas é complicado. Então, o que eu quero dizer? Que a maioria das pessoas está focada no seu cérebro, no seu corpo astral e no mental inferior. Porque o mental inferior, você se lembra que o astral é o mundo da forma, que o mental inferior é o mundo da semiforma, os seres não têm pernas, flutuam, no astral as pessoas caminham, no mental inferior flutuam, e no mental superior já é sem forma. Já é o mental, é o mundo do devacânico, tá? O Devakan. Devakan é o mundo mental, tá? E o corpo causal já é o corpo sem forma. Tá? Os seres que estão nesse nível já têm uma evolução razoável. Então, as pessoas elas estão fixadas no cérebro astral e no mental inferior. Por que no mental inferior? Porque o mental inferior é o plano, é o cérebro do pensamento normal, do pensamento, eu vou calcular tal coisa. Aquele pensamento que não envolve sentimento, não é uma sensação de sentimento, é uma sensação de pensamento. Isso se chama, dentro da teosofia, kama manas. Tá? Kama manas, kama com K, kama manas significa a mistura do corpo astral, o cérebro astral, com o cérebro mental inferior. Isso é o kama manas. Isso é o que prevalece na humanidade no momento. É esse tipo de centralização. Tá? Então, toda vez que se pensa, normalmente, nós estamos usando o mental inferior. Toda vez que tem um sentimento de ódio, de raiva, de ciúme, etc., nós estamos usando o astral. E muitas vezes a gente mistura os dois, por isso que se chama kama manas. Tu está pensando e botando sentimento em cima. Então, há uma mistura desses dois. E isso é o centro da humanidade. A humanidade, em geral, estou falando, né? A humanidade, para poder evoluir, ela vai ter que tirar esse foco nesse lado do kama manas para direcionar para o mental superior, ou seja, para o lado divino. É uma direção para cima. Enquanto ela se manter para baixo, né? Quanto mais o ser vai evoluindo, pessoal, vai destruindo seus defeitos, principalmente, porque paixões, sentimentos e emoções são defeitos. São tipos diferentes de defeitos, tá? E no momento que tu consegue te depurar, automaticamente o eu superior, o eu divino, Deus em nós, né, vai começar a ter manifestação aqui na Terra. Então, tu vai começar a ter sensações de amor divino, tu vai começar a ter sensações de perdão, sensações de paz, e aí vai. Sensações que são divinas, que não pertencem a esse tipo de plano, esse tipo de coisa que envolve o kama manas. Né? Quando tu medita, muitas pessoas meditam, e eles consideram que a meditação seria uma forma de manifestar isso, o lado divino, tá? De uma certa forma, sim, porque quando tu está meditando, o que tu faz? Isso eu já falei várias vezes para vocês. Tu apazigua os teus defeitos, tenta acalmá-los, e faz com que o mental inferior não se manifeste através do nada, através do controle mental. Controle mental inferior. Tá? Fazendo isso, o que acontece? É como um lago perturbado. O lago está perturbado, né? A lagoa, o lago, sei lá,
E essa perturbação é perturbação do pensamento e dos defeitos que estão em agilidade ali. E o eu divino não vai se manifestar porque ele encontra várias barreiras. No momento que tu faz a meditação, tu acalma tudo, tu acalma as emoções, acalma a mente, que o lado divino vai se manifestar, tu vai sentir sensações impressionantes. Só que tudo isso, na realidade, te traz uma sensação de paz, sensação, vários tipos de sensações boas. Mas não houve uma conquista. Tu simplesmente apaziguou. Aquilo que tu é continua existindo. Aquilo que tu é está ali. Os teus sentimentos, as emoções estão ali. Para te acabar com eles, é aquilo que a gente sempre sabe. Vontade de não é o autocontrole. O autocontrole para a destruição dos defeitos. A meditação te dá uma chance de tu desenvolver o controle e, para utilizar esse controle, vai depender da tua vontade de tu querer. Tá? Então, a utilização depende do teu livre-arbítrio de tu direcionar aquele autocontrole em direção ao teu eu interno, ao teu eu astral, ao teu eu de emoções. Essa é a finalidade das meditações. E nesse momento, tu vai ter essas sensações divinas. Né? Então, quando tu começa a ler a teosofia, as religiões hindus, quando tu começa a ler, sei lá, todas as linhas que são lógicas, que não tem a perturbação de seres que colocaram um monte de entraves para a verdade divina, que são as religiões que foram criadas pela humanidade, colocando entraves, e tu vê que a verdade está em todas as filosofias e religiões mais perto de Deus, digamos assim, mais perto da verdade, quando eu digo Deus, né? Tu começa a ver que tudo tem uma lógica e tudo flui de uma forma maravilhosa. E sempre nos colocando como nós os responsáveis, não só pelo caminho, pelo direcionamento do caminho, como responsáveis pela nossa evolução. Né? Tu pode, muitas vezes na tua existência, seguir seres que vão te orientar. Tu só não pode fazer com que esse ser seja tudo para ti. Tu sempre tem que colocar que o caminho é muito mais importante do que qualquer outra coisa. O caminho é Deus, que eu quero dizer, né? Então, nunca te atenha a uma só filosofia, que a gente sempre fala, como Krishnamurti falava nas suas palestras, nunca te atenha a um só mestre. Tá? Busque todos os outros tipos de conhecimentos lógicos, conhecimentos que são divinos realmente. E a gente agora, hoje em dia, vocês todos têm essa capacidade de discernir o que é certo e errado, o que é realmente uma coisa pura e verdadeira, né? O que realmente vai te perturbar, vai perturbar a verdade, vai botar um filtro que, meu Deus, está piorando o temporal aqui, vai te botar um filtro que vai prejudicar a verdade vindo de forma total. Acho que tem que botar proteção embaixo. Tem que botar proteção embaixo da porta que está entrando água por baixo. Então, pessoal, essa é a nossa responsabilidade. É nós tirarmos o foco daqui e projetarmos para cima. E quanto mais a gente se depurar, mais a gente vai ter possibilidade de receber essa energia divina, esse pensamento divino, né? Mais nós vamos nos aproximar a Deus aqui na Terra. A manifestação de Deus aqui na Terra. Nós somos os responsáveis por esse tipo de coisa. E eu fico perplexo como várias pessoas que eu encontro, que a gente procura mostrar as verdades para as pessoas, elas não aceitam aquilo ali. É uma coisa impressionante. Elas mudam o foco, elas dizem, pois é, não sei o quê, e continua a sua vida. Né? Elas não procuram saber por quê. Então, a gente se sente cada vez mais sozinho. A gente sempre falou para vocês que a solidão é uma coisa que faz parte do caminho, infelizmente. Porque, na realidade, tu vai ter que saber lidar com a tua família, tu vai ter que saber lidar com os teus amigos. Eu te dou um bufetão. Se não, pessoal, senão a coisa vai ficar muito grave. Vai ficar cada vez mais só. Porque tu vai ter que entender as pessoas. Né? Infelizmente, é isso que a gente está nesse mundo, nessa vida. E vocês podem notar como o mundo, infelizmente, também está piorando. Haviam épocas, que eu me lembro, mais jovem, quando caiu o muro de Berlim, por exemplo. Que legal, a humanidade está melhorando. Quando aconteceu tal coisa de legal, que legal. Agora, pessoal, eu só digo o seguinte, parecia que a coisa só estava ali latente, explodiu tudo para tudo quanto é lado. Então, nós estamos num perigo social muito grande, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Na realidade, parece que daqui a pouco uma coisa vai explodir.
A guerra lá na Rússia está cada vez pior, né? E, infelizmente, não tem nenhum país que procure... O que é? Que alguém está com o som ligado. Alguém está com o microfone aberto. Não. Deixa eu ver. E aí... Pode falar. E aí, pessoal, nesse momento que tu pensa que a humanidade poderia fazer algo de incrível, não, a humanidade está pecando de novo. Pecando no quê, pessoal? De vez as pessoas... Olha só que coisa incrível. Tá? Aqui, ó. Por que não tem volume? Tá, deixa eu... Fala, Francisco. Tá, Tá, aqui tá uma confusão aqui. Viu, pessoal? A humanidade está tendo uma grande chance de propiciar uma paz mundial, tem uma grande chance de poder fazer com que as coisas voltem ao normal entre o equilíbrio de todos os países. E essa chance está sendo atirada fora, pessoal. Porque, de vez empurrar dinheiro e armas, deveriam lutar pela paz e não tocar fogo na fogueira. Infelizmente, no momento, está vendo que as criaturas estão botando lenha numa fogueira muito perigosa, muito grave. A qualquer momento, alguém pode apertar um botãozinho da bomba nuclear e está feita a besteira toda. Aí, tu pode dizer, eu moro lá no interior, não sei de onde, nada vai acontecer comigo. Pessoal, se houver uma guerra nuclear, vai todo mundo ser influenciado. Se essa guerrinha ali já está influenciando em tudo, já está influenciando em petróleo, em remédio, em tudo, de uma certa forma, na realidade, é aquele papo que a gente sempre diz, que todo mundo é ligado a todo mundo. Todos nós somos ligados na nossa sociedade, ligados no país, ligados de um país para com o outro. Existe uma ligação incrível entre todos os seres. E quando algo se desequilibra, todos os seres vão sentir uma consequência grave e profunda. Quando eu e a Adri, a gente dizia para vocês, a gente viajava para a Europa, onde a gente via lá um povo super educado, um lugar maravilhoso, não sei o quê, aquele papo todo, que lugar lindo, não sei o quê. Que povo, não sei o quê, toca música clássica na rua. Aí, quando entrou os imigrantes, acabou aquele estado de civilização, de civilizado, de sociedade civilizada. Aí foram tudo para cima dos imigrantes, que são irmãos nossos. Né? O racismo, o preconceito. Então, é tudo, na realidade, uma fachada. É tudo, na realidade, uma postura que não diz a real moral das pessoas. Então, é nesse ponto que a gente tenta mostrar que, infelizmente, o mundo é apenas uma aparência. E, para que um dia o mundo mude realmente, meus queridos, espero que um dia aconteça isso, eu acho que vai demorar centenas a milhares de anos, sinceramente, se o mundo chegar até lá. Isso é uma coisa que já não compete a nós, a mim, a ninguém aqui, saber quanto tempo vai durar o mundo. Vai demorar muito para ser destruído. Mas, por favor, que essa sociedade, um dia, nem sei se para os nossos tataranetos, possam ver uma sociedade mais limpa, uma sociedade unida, que não haja... Olha, lembre-se de John Lennon dizendo na música Imagine, né? Ele dizia que não haveria fronteiras, não haveria bandeira, não haveria religiões, haveria uma só. Então, a gente tem que ter esse pensamento. Nós, da Fraternidade Holística Micaelos, nós temos que ter esse pensamento de universalidade, tá? Esse pensamento de que tudo é uma criação da humanidade, infelizmente, para pior. Não pode haver divisão, tem que haver união. Só que isso aí, pessoal, imagine, é uma utopia no momento gigantesca. Não se sabe quando vai acontecer. Nós não vamos estar aí, e talvez, como eu digo a vocês, nossos tataranetos não vão estar aí também, porque o caminho está difícil, o caminho está sofrido e envolve muitas sequelas sociais, muitas sequelas de tudo que é tipo. Aí precisa haver parada gay, precisa haver dia da raça negra, precisa haver tudo isso, que não haveria necessidade de nada disso se as pessoas se compreendessem e transmitissem amor um para o outro. Né? Esse é o ponto crucial. Lembre-se sempre, entre aspas, preste atenção, nós não temos culpa do que somos hoje, entre aspas. Tá?
Nós temos culpa do que seremos amanhã. Porque hoje, tudo que a gente fala, tudo que vocês também buscam, é uma forma da gente estar armado para a gente mesmo. Lembre-se que o nosso inimigo somos nós. Não é o parente, não é o vizinho, não é ninguém. O inimigo está dentro da gente. É a gente que deve caminhar. É a gente que deve subir. É a gente que deve se lapidar. Não culpar ninguém, não culpar nada. A humanidade, a gente está vendo o que ela é. Então, cabe a cada um de nós fazer o nosso máximo. Esse máximo, pessoal, é amor, amor puro. E quando eu digo isso, eu digo porque eu sinto. Eu sinto uma força incrível de amor. Quando eu penso nele, quando eu faço algo que tem a ver com isso, me dá uma eclosão muito grande de um prazer incrível. Isso é maravilhoso, pessoal. Não tem prazeres maiores do que esse. Quando tu ajuda alguém, quando tu conduz alguém, quando tu ameniza o sofrimento de alguém. Né? Hoje mesmo, quantas pessoas vieram falar comigo lá, eu já transmiti a Fraternidade Holística Migalhas para um monte de gente hoje, essa semana. Né? Façam que cada um de vocês seja um foco da Fraternidade Holística Micaelos, no aspecto de atrair pessoas, de mostrar o que é a fraternidade, porque a gente sabe que a nossa intenção é a melhor possível. A nossa intenção é fazer com que as pessoas venham ajudar os outros, fazer com que as pessoas entendam o que é amor, o que é ajudar, o que é amenizar. Tá? Buscar, evidentemente, o nosso prazer interno, e o nosso prazer interno tem a ver com a nossa lapidação. Não existe outro tipo de prazer que não, o real e verdadeiro prazer é esse. Os outros prazeres são fugazes. Os outros prazeres aqui na Terra, eu não estou questionando se não deve ter, não. Eu adoro um monte de coisa aqui na Terra. Eu acho legal aqui a Terra em muitas coisas. Os problemas que existem são problemas da própria humanidade, que envolve família, que envolve amigos, sei lá, envolve colegas, aí vai. E a gente vai ter que saber lidar com tudo isso da forma melhor possível, porque a gente vai confrontar com pessoas difíceis, com pessoas agressivas. Nós vamos ter que saber lidar com tudo isso. Nós vamos ter que fazer com que o caminho melhor seja mostrado de alguma ou de outra forma. Devemos ser rigorosos nas coisas, sim, não agressivos, não estúpidos, tá? Mas não ser um plástico, aceitar tudo. Não. Aprender a lidar com todas as coisas da melhor forma possível, né? Sabendo lidar com seres, porque vão acontecer coisas, vão acontecer momentos que vocês vão ouvir coisas absurdas. Isso acontece comigo muito seguido. Pessoas que eu tenho carinho, que são amigos, que dizem coisas absurdas, eu fico quieto, não falo nada, porque eu sei que não tem como tu falar naquele momento que tu vai ofender. Né? Tu vai fazer com que essas pessoas não entendam o que eu estou dizendo. E eles acham incrível quando eu falo as coisas. Né? Meu grupo de amigos ali, que eu almoço todo dia lá num restaurante X aí, eles bebem todo dia. Aí eles não entendem por que eu não bebo. Como é que eu vou explicar para eles por que eu não bebo? Como é que eu vou explicar para eles? Cara, eu não gosto de álcool, eu sou anti-álcool. Né? E o mais legal é que eles bebem todos os dias e ainda criticam os outros que bebem. Quer dizer, é uma coisa meio antagônica, meio estranha. Mas eles fazem isso. Então eu digo a vocês, como que tu vai mostrar uma luz incrível, infinita, de uma dimensão além do além, para pessoas que não enxergam nada, para pessoas que são cegas. Cegas por si próprias, cegas pelas suas emoções, pelas suas paixões. Tá, pessoal? Alguma pergunta? Porque a Ado quer falar alguma coisa aqui. Silêncio? Então tá, vou transmitir agora para a Adri aqui. Boa noite, tudo bem? Na verdade, quem quer falar é a mentora, né, que pediu para mim fazer uma pergunta para vocês, então a gente quer ouvir um pouco, alguns de vocês, né, que se propuserem a comentar, considerando, assim, tudo isso que o Francisco falou, né, do nosso momento atual,
como as situações, né, estão se tornando ainda cada vez mais complexas e, ao mesmo tempo, mais reveladoras, né, a respeito do coletivo, a respeito das pessoas, né? Então, a mentora pediu para perguntar para vocês como que isso tem aparecido nos dias de atendimento, como tem aparecido nos grupos de trabalho, né? Se tem como em relação aos consulentes, por exemplo, né? Algumas coisas que podem ser relatadas e como isso está sendo abordado, e também entre o grupo mesmo, né? Então, a gente queria ouvir um pouquinho de vocês em relação a isso. Qual a percepção de vocês? O que que tem... Oi, estão me Oi. ouvindo? Sim, fala, Amy. Pois é, eu acho que veio a calhar. Eu não sei se eu posso comentar sobre essa situação que aconteceu aí, que aí até agora gostaria até de pedir que as pessoas que, de uma certa forma, estiveram envolvidas, né, com a situação, que também se manifestem. Porque, de repente, podem achar a decisão que se tomou um pouco drástica, né, fora, mas, enfim. Vocês sabem que a gente tem um consulente ali que vai na casa desde os primeiros dias lá de atendimento na Casa Nova, na Rua Acre, né, na sede. E esse cara é uma pessoa problemática, tá? O histórico dele não era nada legal. Ele é um cara que tem sérios problemas, processos e processos aí por causa do comportamento dele, né, de atitudes. E sabendo disso, eu sempre fiquei com o pé atrás com ele, com muito cuidado, avisava os líderes, né, e tal, que ficassem atentos, né. Mas, enfim, as coisas foram caminhando, ele ia lá, buscava ajuda, vai até hoje, tem ido, né, e só que o cara vai lá bêbado, ele vai lá, fica fazendo gracinha para os colegas de trabalho, né, e isso se torna uma coisa muito chata, né? Eu acho que as gurias, até que passaram por isso, já deveriam ter se manifestado há mais tempo, ter nos falado sobre essas coisas, né? E para que talvez se tomasse uma atitude mais recentemente, mais anterior, né? E questionei com o mentor já há algum tempo atrás, né, dessa situação. Ele mandou que era para ficar quieto, por enquanto, né? E, enfim, aí se passou esse tempo todo aí, agora, segunda-feira passada, ontem falando com a Heloísa, que é uma das trabalhadoras da segunda, e com a Cida, a Heloísa e o Jorge, que fazem a recepção, ele estava lá bêbado, foi chamado para o atendimento, caiu lá, se esborrachou, quase teve problema, né? Ajudaram ele, enfim. E partindo desse princípio, aí fui novamente questionar com o mentor da situação do cara já, e ele pediu que o rapaz que conversasse com ele, o líder do dia, quando ele aparecesse lá, que ele não receberia mais auxílio presencial lá na fraternidade. E quando ele precisasse de ajuda espiritual, que ele ligasse, então, para o coordenador de Santa Cruz, no caso. E, então, essa é uma situação assim, ó, a gente tem que ficar ligado para todas essas coisas, como disse o Chico antes, né? A gente se propõe a auxiliar, a ajudar, ser um intercâmbio, né, do plano espiritual em auxílio às pessoas, mas a gente não pode ser burro, a gente não pode deixar que as pessoas vão lá e queiram abusar da boa vontade das pessoas que estão lá voluntariamente, né? Então, tem que se ter uma postura. Eu digo isso aos líderes, né? E a todos aqueles que fazem parte, que qualquer coisa que aconteça deve ser comunicado ao coordenador da casa, aos líderes de trabalho, ao coordenador, e aí a gente vai tomar, juntamente com os mentores, né, uma posição.
Então, seria esse relato que eu queria fazer das situações que eu percebi assim. E nos dias que eu coordeno lá, nos dias da Umbanda, não tem nada assim anormal, as pessoas vão lá sofrendo, é claro, né? Não estão lá porque estão dando risada, pelo contrário. E a orientação é sempre a gente atender da melhor forma possível, respeitar e deixar fluir, né, a ideia das entidades, porque as entidades que comandam o trabalho, a gente tem que ter consciência disso, ser um intermediário ali, né, consciente dos acontecimentos, né, e fazer uso disso para enriquecer o nosso trabalho com relação ao consulente, né, e o nosso conhecimento também, porque toda manifestação espiritual, ela, de uma forma ou de outra, nos traz um conhecimento. A questão é nós estarmos ligados a isso, né? Ou nos comprovam, né, na prática o que se tem em teoria. Então, a atenção da nossa parte é de extrema importância, tá? E até peço agora que, se alguém que esteve envolvido nesse caso que eu acabei de falar, que faça favor de falar alguma coisa. Tá? E outros também, enfim, qualquer situação que tenha ocorrido, como a Adri disse, então é melhor, eu acho que esse é o momento, né, pessoal, da gente se manifestar também, não ser só ouvinte, né, mas colocar em prática aquilo que a gente aprende e tal, e estuda, né, não só dentro da filosofia logosiana, mas dentro de todas as filosofias que se lê, todos os livros que se lê, né, se estuda. É importante participar isso com todo mundo, sabe? E essa busca, a necessidade de buscarmos esse conhecimento. Eu fico, às vezes, chateado e falo, às vezes, lá, e às vezes me cobro de mim mesmo uma paciência, vamos dizer assim, né? Mas acho que temos os grupos de estudos, por exemplo, hoje o grupo é aberto a todos os grupos pertencentes à fraternidade, né? São talvez 200, 300 pessoas no geral, né? Olha aqui, temos 26 pessoas participando do grupo de estudo. Quer dizer, isso é um desrespeito, eu acho, com o plano espiritual, com os líderes que aqui estão fazendo o trabalho deles, né? E falta de interesse da parte do grupo de buscar o aprendizado, tá? Eu, aproveitando isso, eu vou jogar para fora essas coisas aí que eu acho que não é legal e que o grupo deveria repensar, cada um individualmente, os líderes com as funções que têm, de instigar os trabalhadores a buscar o conhecimento, tá? Então, era isso aí que eu queria deixar registrado aí nesse dia, tá bom? Em relação a isso que o Enio falou, não sei se é a mesma pessoa, tinha um consulente que vinha com as palavras muito amorosas, assim, que eu estranhava comigo, assim, como trabalhador da casa. E como líder nas sextas-feiras, eu tinha receio de abrir a porta, porque eu imaginava que ele poderia ser um dos primeiros consulentes, que era ali pertinho, como reagir. Eu até pensei, enquanto não chegasse outro consulente, eu não abriria a porta para essa pessoa, porque ele estava agindo assim de forma bem mal educada, assim, em forma de palavras, assim, todo amoroso, com intimidade, assim, bem fora do normal. Eu estava com bastante medo, mas eu estava sempre observando, cuidando. Eu não sei se é a mesma pessoa que ele se refere que foi afastada, Sim, assim. é a mesma pessoa, essa Ai, rapaz. Sim. fico tranquilo, porque eu estava receosa de abrir a porta na sexta, porque o líder vai e fica sozinho até os consulentes chegarem, até os outros trabalhadores. Mas que bom, então, fico mais tranquilo. Vou falar uma coisa rápida. Você quebrou o microfone. Viu, Enio? Tomara que não precise, de forma, não só em relação a essa pessoa, como é que se diz? Uma pessoa de vigilância lá. É, Deixar um guarda na frente Um lá. guarda, se. Claro, por enquanto, acho que se a gente conseguir resolver esse problema. Vamos observar, né, Chico, isso. ver se ele vai respeitar, né? Sim, sim. Eu até digo o seguinte, ó, as pessoas que porventura se envolveram no momento em que ele for lá, que até agora não foi conversado com ele, e não discutir, não apelar para nenhum tipo de agressão, né?
Ele insistindo em continuar lá, liguem para a brigada, que a brigada vai lá e vai retirar ele de lá, tá? Porque Zé já deve conhecer bem ele, tá? Infelizmente, a vizinhança ali, ninguém se dá com ele, tá? Eu tenho conversado com outras pessoas ali. Então, ele é bastante abusivo. Ele tem processos por tentativa de estupro, né, ali na região. Então, ele é um cara bem abusado mesmo. Se deixar, ele vai tomando conta. Tem que falar firme, né? Só reforçando ali as palavras da Regina, eu também trabalho na sexta e é bem complicado a gente abrir a casa, ficar sozinha e na iminência dele vir, né? Então, que bom que essa situação vai se resolver para a gente ter um pouco mais de tranquilidade na hora do trabalho. Aí eu acho que tem outra questão que é importante, tá? A gente espera que ele seja, né, siga o que está sendo determinado, a gente não sabe, né? Se ele é uma pessoa com essa conduta, a gente não sabe se com essa conduta que ele tem vai se sujeitar, né, ao que está sendo determinado, mas enquanto grupo, né, fica aqui a recomendação que não fique, ninguém fique sozinho na casa, tá? Então, claro, vai ter uma primeira pessoa chegar, mas faça assim, mantenha a casa fechada, não abra enquanto não chegar mais alguém que seja trabalhador da casa, né? Enfim, que vocês possam se sentir mais seguros. E na hora de ir embora também, né? Essa coisa, todo mundo vai embora, alguém tem chave, tô indo, e deixa a criatura sozinha lá no final para fechar a casa, né? Então, sempre pelo menos ficar entre dois, né? Para um proteger o outro, tá? E com o número da brigada sempre na mão, né? Nem sempre, esperamos que sim, mas nem sempre a brigada consegue atender esse tipo de chamado com a rapidez que a gente gostaria, né? Tá, mas fora esse caso que é extremo, né? Enfim, o que vocês têm percebido? Acho que é uma coisa que o Enio trouxe, né? Importante, que a gente aprende sempre, ou tem a oportunidade de aprender com as manifestações dos mentores, das entidades, né? As coisas que são colocadas, né? Para os próprios consulentes, muitas vezes, né? E que dali a gente pode tirar aprendizados ou estímulos ou, né, inspirações para nosso processo de mudança, né? Não sei se vocês estão percebendo algum tipo de recorrência, digamos assim, no teor das mensagens, no teor do que está sendo relatado, né, para as pessoas. E aí, como que vocês têm notado assim nesse primeiro período aí do ano? Sônia Viana ainda está com a mãozinha levantada, não sei se tu quer falar ou se esqueceu de baixar. Perdão, não tenho nada no momento para falar. Obrigada. Bom, eu vou falar então de novo. As minhas observações, não de hoje, né? Sempre, porque eu estou sempre ligado ali, ó. As orientações das entidades sempre têm a ver com a postura interna do indivíduo. Eles relatam atendimentos externos, né? Auxílios que são prestados de forma externa ao indivíduo, mas também relembram, né, a questão da mudança de formas diversificadas, né? Eles falam sobre a mudança, a necessidade do indivíduo se autotransformar, né? Mudar seus comportamentos, pensar sobre um determinado comportamento. Então, isso é uma coisa bem legal, assim, que acontece já há tempos, né? Houve uma época que até foi pedido pelo Ogum que se repensasse isso,
que mais ao corpo mediúnico mesmo, em que estavam muito levando para o lado da questão de ensinar a pessoa a dar chá, ou ensinar uma mãe a cuidar de um filho, ou, né, ensinar como ter os comportamentos de educação, sabe? E o Ogum pediu que isso fosse deixado um pouco de lado e entrado mais nessa questão interna de comportamento, que é o causador, né, do sofrimento do indivíduo, né? Então, é bem interessante como são diversos, diversificados, assim, as formas das entidades se manifestar, seja lá pela característica da entidade, característica do próprio médium, né, o próprio cavalo que está ali recebendo. Então, é um trabalho muito legal, o trabalho da Umbanda, né? E tem os outros dias também, né? Esse trabalho da segunda à tarde, que eu já tive a oportunidade de participar, na sexta à noite, né? Que é o mesmo trabalho, da amplitude magnética, né? Então, todos eles, no meu ver, assim, todos eles ligam ou fazem, né? Instigam que o indivíduo faça uma reflexão, sabe? Sobre o problema que está acontecendo. Claro que aí a receptividade disso por parte do consulente, né? A gente não sabe qual é que é o retorno, se isso é imediato ali com ele, com o indivíduo, se ele já sai dali pensando sobre isso, ou se isso vai acontecer mais adiante na vida dele, isso a gente não tem como dimensionar isso aí. Mas eu acredito que pelo o número de consulentes que tem aparecido lá, que tenha nos últimos dias, pelo menos, e agora com pós-pandemia, né? Quer dizer, não é pós-pandemia, né? Mas no nosso retorno aqui, tem aumentado bastante o número de consulentes, né? E é um consulente diversificado, às vezes não é o mesmo que vai toda semana. Tem pessoas que a gente nota assim que toda semana está lá, mas tem muita diversificação assim de consulente, da presença lá. Então isso é um lado positivo, né? E eu acredito que todos os dias estão lotados praticamente, né? Isso é um sinal, né, de que as pessoas estão realmente em busca, estão sofrendo e estão indo em busca, né? Isso é um ponto positivo também, né? E isso já foi falado no início dos trabalhos do ano, que seria dessa forma, e gradativamente a casa ia começar a recepcionar muitas pessoas, né? Que iriam lá em busca de ajuda. E isso está se concretizando, os fatos estão aí. Eu até gostaria também que um dos líderes que o pessoal participasse, que falem, né? Porque tem bastante líder, tem bastante dias de atendimento. Então, aproveite a oportunidade, tá bom? Posso falar um pouquinho? Sim, pode falar, tem a Elis também depois. Deixa eu só ler aqui, não sei se todo mundo acompanhou o chat que a Cláudia escreveu. Eu percebo sempre a amorosidade na forma com que as entidades acolhem os relatos, e como ele já colocou, sempre se reforça a necessidade das pessoas assumirem a responsabilidade pelo que ocorre em suas vidas. Isso vale para nós, trabalhadores, também. Temos a chance de aprender e acolher o outro. Então, pode falar, quem foi que pediu? Maurício? Oi, Adel, deixa a Elis falar primeiro. Acho que ela tinha acenado antes ali que eu... Não, tanto... Bom, Pode falar, Maurício. Opa. Sim. A gente percebe bastante, assim, Adri, que eu tenho percebido bastante aqui nos atendimentos, essa questão, né, da exteriorização do sofrimento. Então, as pessoas têm aquele hábito, sempre alguém é culpado. A culpa é da família, a culpa é do trabalho, a culpa é das pessoas que me relacionam. Então, a gente vê que as pessoas têm uma grande dificuldade de elas assumirem a responsabilidade. Essa coisa de se interiorizar mesmo. Não, a responsabilidade da minha felicidade, a responsabilidade do meu equilíbrio emocional, a responsabilidade da minha paz interior é minha. Então, a gente tem notado bastante que os mentores têm batido bastante assim nesse aspecto. Ó, o que é o responsável? Ninguém está criando o teu sofrimento. O sofrimento é culpa tua. Tem a ver com as tuas atitudes, tem a ver com o teu comportamento.
tem a ver com o direcionamento que tu dá para a tua vida, tem a ver com a maneira como tu lida com as coisas. Então, isso a gente tem notado com bastante frequência, assim, que nem o Enio falou, a gente tem uma diversidade muito grande de questões, assim, de consulentes também, questão de idade também, jovens, pessoas de uma idade mais avançada também, mas é generalizado. Esse aspecto é generalizado. E isso também se reflete também nos trabalhadores também. A gente vê as pessoas têm um grande tempo já na casa, e continuam ainda com esse mesmo hábito, tá? Sempre achando que o culpado é o outro. Raramente as pessoas têm o hábito, não, o culpado sou eu. Quem tem que fazer realmente a transformação, quem tem que fazer realmente a engrenagem andar, eu que tenho que dar aquele início. O pontapé inicial depende de mim. No momento que eu realmente me modifico, no momento que eu realmente me reformo internamente, no momento que eu realmente me enfrento, eu tenho a coragem de realmente, a humildade e a coragem de realmente me enfrentar. Com certeza as coisas realmente vão melhorar. Então, isso é uma coisa que tem sido notado com bastante frequência aqui. E vocês têm conseguido discutir isso enquanto grupo, Maurício, sim, com... Temos conseguido, a gente tem conseguido, a gente tem conversado bastante, né? Conversamos sempre sobre isso, né? Os mentores sempre estão passando orientações para nós. Né? Mas é aquela coisa, o trabalhinho da formiguinha, né? Se trata no aspecto da individualidade de cada um, né? É aquele trabalhinho constante, né? Então, todos os atendimentos, seja os atendimentos, atendimento da amplitude, atendimento da proteção, atendimento da Umbanda, sempre reforçado isso para nós. Ó, mudança interna. Mudança interna, não tem outro caminho. Lapidação interior. Então, isso tem sido reforçado com bastante constância aqui para nós. Obrigada, Maurício. Só lembrando, né, que essa questão né, de colocar a culpa no outro, né, ou na circunstância, ou, enfim, com o termo que o Maurício usou, né, da exteriorização da culpa, é algo que também é uma escolha, né, que a pessoa está fazendo naquele momento. Ela está escolhendo não olhar para si, né, está escolhendo olhar para fora, né, e se afastar, né, das possibilidades reais de mudança em relação a isso, porque se a gente não muda o outro, se a gente não muda o mundo, que não está ao nosso alcance, né, mas a maneira como a gente lida com tudo isso está nas nossas mãos, né? Então, isso também são escolhas. Então, quando a gente diz que o outro é que fez, ou que tu confiou e a pessoa não correspondeu, ou coisa e tal, a gente está falando, ainda assim, estamos falando de nós mesmos, né? Não apenas do outro. Então, isso é um certo paradoxo que, às vezes, as pessoas não se dão conta, né? Mas muito importante, Maurício. Acho que agora está a Elis, escrita, e aí tem mais um comentário ali da Nilza, que depois eu vou ler, vou passar para a Elis. Eu só queria comentar, então, em relação àquela pessoa ali da frente, né? Estou um pouco congestionada, estou bem ruim para falar. Mas esse fato aconteceu comigo e com a Luana numa segunda-feira, né? Onde ele foi bem desrespeitoso, bem desagradável, né? E grosseiro, assim, em palavras, relatando coisas que não tinha nada a ver. Ele esperou os consulentes saírem, né? E começou a falar coisas dele que as pessoas falavam dele. Daí entra isso que a gente está falando agora, né? Ele é o santo, ele é o injustiçado. E a gente pediu várias vezes para ele sair e ele não saía, né? Aí foi até que, sei lá o que aconteceu com ele lá, que ele resolveu sair. E depois, um outro dia de novo, numa quarta-feira, também foi a mesma situação. Mas ele não foi tão grosseiro daí. Aí logo a gente fez com que o Laírton chegou e fez com que ele saísse. Depois ele voltou daí no dia que ele estava bêbado lá na frente, que eu acho que foi o último dia que ele veio na casa, semana passada.
Ontem, segunda-feira, ele não foi. E eu quero colocar, então, na questão da quarta, nossos, né, colegas ali, as entidades também falam muito sobre a mudança interna, né? É sempre batido muito sobre isso, tanto para nós, depois que a gente atende os consulentes, quanto para os consulentes que vêm, né, pedir um auxílio. A gente abre, então, coloca esse gancho ali para eles fazerem essa mudança, né? E está sendo muito bom, assim, o nosso grupo, claro, saiu muita gente, né? Saíram vários, não voltaram ainda, né? Sei lá por quê, por motivos seus, né? Mas ainda a gente está com um grupinho bom. E temos um consulente que ele vai toda semana. Ele tem um câncer de próstata e bexiga. Assim, ele já está quase que em fase terminal, né? Toda vez ele ganha os auxílios. E teve uma situação que ele ganhou um auxílio, foi colocado, mas na parte etérica, né? O auxílio para ele, não tanto no físico. E a gente percebeu assim que ele estava muito descontrolado, muito nervoso sobre isso. Então, as entidades, né, prestaram auxílio e orientaram ele. Também essa questão da parte física dele procurar um psicólogo, né, para ajudar ele nessa situação que ele está vivenciando, né? Mas está sendo muito bom, assim, ó. Também em relação a esses dois trabalhos novos, né, que estão aí acontecendo na proteção, está sendo muito bom também. Os consulentes também têm um entendimento bom, assim, em relação a isso, né? A fazer essa mudança ali. Então, é bem específico para aquela pessoa. E é muito legal, assim, a gente vê que alguns saem bem satisfeitos e tu vê que demonstram esse interesse, né? Que legal, Elis. Obrigada pelo relato. Tá. A Nilza começou a escrever aqui, mas eu acho que não concluiu, Nilza. Não sei se tu tem microfone, quer fazer uma fala para nós. Nilza. Está relatando aqui sobre um consulente que também é paciente da fisioterapia, que chegou para o dia de cura, um mal-estar, mas parará, ficou. Ah, agora sim, completou. Chegou muito ruim com mal-estar geral, pedi para pegar ficha e se sentar e se conectar com o que estava buscando. Se tranquilizar que nada poderia fazer para mudar a situação ao seu redor. Após o atendimento e já em casa, me enviou um WhatsApp agradecendo a cura recebida, que estava bem melhor e até conseguiu se alimentar. Enviou muitos agradecimentos aos trabalhadores. Comentei que foi merecimento e que o trabalho era todo do plano espiritual. Agradeci em nome do grupo. Coisa boa receber esses retornos, né? São sempre coisas que nos alimentam. Tem aqui a Elis e a Luísa também com a mão levantada. Acho que a Luísa podia falar, que ainda não se manifestou. Desculpa, foi sem querer, tá? Tá bom. Boa noite. Adri, assim, ó, eu tenho percebido bastante as entidades trabalhar assim em cura nos órgãos dos consulentes, assim, coração, rins, fígado, baço, assim, bastante, sabe? E trabalhado bastante assim em questão dos defeitos, sabe? Ela trabalha bastante com muita intensidade em cima assim dos defeitos dos consulentes e no autocontrole, no autoanálise, usar as ferramentas da casa, bastante nisso. Assim, com muita intensidade, assim, elas trabalham. Era isso. Obrigada, Luísa. Acho que aqui... Tá. O que de tudo isso, assim, o que é importante a gente lembrar, né? Que esse processo, né? Essa fase que o nosso
que a nossa sociedade aqui terrena está passando, que o nosso planeta está passando, está longe de terminar, né? Nós estamos aí numa caminhada que vai exigir muito ainda de nós. Isso serve para a nossa caminhada individual e serve para a nossa caminhada coletiva, né? Isso tem sido reforçado pelos mentores nos últimos anos. Eu não sei se vocês conseguem perceber que a cada ano tem um tema, assim, né? Uma forma de falar sobre tudo isso que vem sendo como um foco a cada ano, né? Então, teve um ano que a gente falou muito no amor, teve um ano que se falou muito no perdão, né? Sempre englobando a mudança interna, englobando essa percepção de pertencimento, né, a um todo, a estarmos interligados, enfim. E agora tem sido falado muito sobre esse nosso papel, né, de influenciar a nossa coletividade, né? O quanto a nossa sociedade está precisando ouvir sobre amor, ouvir sobre tolerância, ouvir sobre justiça, sobre os valores verdadeiros, né? O que realmente importa. Então, em suma, tudo isso são manifestações do amor, mas muitas vezes quando a gente fala essa palavra, parece um pouco piegas, ou parece que a pessoa está meio ingênua, né? Porque quando a gente diz, a gente tem que tratar as pessoas com amor, todo mundo pensa que tu tem que ser bobinho, né? Ou que tu vai ter uma atitude meio infantil, ou que tu vai passar a mão na cabeça de todo mundo, né? E não é desse amor que a gente está falando, né? Não é dessas atitudes que as pessoas banalizam e chamam de amor, né? Claro que não significa que o amor também é bruto, ele tem a sua delicadeza, mas ele precisa ter uma atitude firme, muitas vezes, né? Como ele relatou esse caso, assim, né? Difícil aí aqui da nossa vizinhança em Santa Cruz, mas ser amoroso com esse ser não significa deixar que ele tome conta e faça o que ele quiser, né? Muito pelo contrário. É por amor que se coloca limites, que se coloca, né, se toma as medidas necessárias, enfim, e é um amor não só por ele, mas por todos. Então, mas a gente precisa falar sobre isso, né? Precisa dar esses exemplos, a gente precisa refletir sobre com quem nós estamos convivendo, sobre como que nós estamos, o que nós estamos transmitindo no nosso caminho, né? E essa é uma missão, né? Muito, muito, muito importante que todos nós temos. Diria que essa é uma missão da humanidade, mas nós que estamos comprometidos, né, com a caridade, com o amor, com o zelo pelo outro, né, mais ainda. Então, essa reflexão desse nosso papel e do nosso comportamento condizente com os princípios da espiritualidade, com os princípios da Micaelos, isso é uma coisa que a gente precisa rever, que a gente precisa se perguntar, né, dessa nossa coerência. Não, com isso, a gente não está dizendo que todo mundo tem que ser 100% do tempo. Claro que a gente vai cometer erros, que a gente falha, que a gente tropeça, né? Que às vezes a gente se arrepende de alguma atitude tomada ou não tomada, né?
Mas isso faz parte do processo, ele só não pode simplesmente passar, né? E a gente não refletir sobre as coisas. A gente precisa, até para reconhecer esses passos, ou se a gente se arrepende, tem uma sensação de arrependimento, é muito importante que a gente busque entender isso, né? E refletir sobre esses nossos, esse papel fora da Micaelos, fora do espaço físico Micaelos. Claro que ali a gente tem todo uma norma, né? Todo um cuidado na forma de lidar com os nossos consulentes, ou durante os grupos de estudos, ou durante a palestra, enfim. Mas, quando a gente sai da Micaelos, cada um de nós, a gente não pode se transformar no outro ser, né? A gente precisa carregar junto esses princípios que a gente está relatando ali, que a gente está usando para fazer a caridade, que a gente está usando para passar o conhecimento, que a gente está usando para estimular a mudança interna, né, das pessoas. Isso tem que ser o nosso alimento e a nossa energia de estar, nosso combustível, né, para estar atuando fora dali. Adianta eu ir lá, incorporar ou receber uma entidade, ou receber uma intuição, afastar um obsessor, fazer um trabalho novo, etc. e tal, e sair dali e ser conivente com a violência, com a intolerância, com o racismo, com o machismo, com a injustiça, né? Ou ser praticante disso, ou ser alguém que não aceita uma discordância, que aponta o dedo para os outros no sentido de ser alguém que julga, né? Não uma crítica no sentido construtivo ou edificante, mas uma crítica com um tom de julgamento, né? Então, essa divisão física, né, do limite de um prédio, ela não pode nos fatiar, né, como se nós fôssemos pessoas diferentes. A gente já guarda uma distância entre o nosso eu inferior e o nosso eu superior, né? Que talvez a gente nem consiga calcular como é que é essa distância, né? Imaginar qual é essa distância. E aí nós ainda conseguimos nos dividir, o eu inferior, né? Também, como se a gente pudesse ter vários eus, né? Não pode ser assim. A gente tem que buscar essa coerência entre o nosso discurso e a nossa prática. Então, quanto mais a gente conseguir diminuir essa diferença, essa distância, tanto melhor. Isso vai se refletir na nossa aproximação com o nosso eu superior, com a nossa divindade, né? Então, pensem nisso. Vejam como as entidades se colocam para os consulentes. A gente pode fazer essas colocações, né, de forma a agregar, né, como a Cláudia disse, de uma forma amorosa. Então, pensem nisso. Um pouco. É um recado bem importante, Francisco. Pessoal, como a gente já está um pouquinho adiantado da hora já, eu queria falar assim, em primeiro lugar, eu queria que todos vocês fizessem um favor de estimular que as pessoas participem do grupo de estudo, tá? Claro, evidentemente, não precisa ser todo mundo, nem tem como a gente conseguir isso. Mas que as pessoas não se esqueçam que a Micaelos não é só um centro de
de atender as pessoas, mas é um centro também onde a gente busca o conhecimento, a gente busca o esclarecimento de várias coisas. E tudo que é falado aqui, eu, a Ada, os coordenadores, enfim, é o plano espiritual que está transmitindo. São os mentores, são os coordenadores que estão transmitindo alguma coisa do plano espiritual. A gente é intuído para que as pessoas nos ouçam. E pertencer a Micaelos é uma coisa, assim, muito maior do que se imagina. Desde que a Micaelos foi formada, foi criada, desculpa que eu não desapareceu, não sei o que é. Desde que a Micaelos foi criada, agora não sei o que eu ia dizer. Aqui, não. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, que todos nós que pertencemos a Micaelos temos obrigação, né, de não só participar da Micaelos como coadjuvante ou como um trabalhador, mas principalmente de sermos uma luz nessa sociedade muito complicada. Tá? Nós temos obrigação da nossa mudança interna, nós temos obrigação, porque no momento que vocês estão aqui na Micaelos, que vocês estão participando, vocês se direcionaram para um local, para uma egrégora, em que uma das maiores necessidades é a mudança interna de cada um. Então, nós temos que jamais ficarmos preguiçosos ou esquecermos que essa mudança é primordial para a nossa evolução, e dessa forma, através dessa mudança, dessa evolução, nós vamos cada vez mais sermos divinos aqui na Terra. Nós vamos ter esse canal aberto a Deus aqui na Terra. E nós temos obrigação de ajudar todas as pessoas que estiverem perto de nós, dentro, tudo isso que eu estou falando, é dentro do possível, sem fanatismo, porque o fanatismo já envolve um defeito. E saber lidar com as pessoas de uma forma inteligente, com sabedoria. Não adianta, você sabe muito bem, a gente insistir com certas pessoas que não é o momento. As pessoas não vão entender e vão até se afastar. Então, a gente deve ter o discernimento de saber o momento certo de orientar essas pessoas, de chamar essas pessoas para Micaelos, porque nós, Micaelos, devemos cada vez mais aumentarmos o nosso grupo, que a ideia é trazermos cada vez mais pessoas para que possamos caminhar nessa evolução, nessa luta primordial, para que a gente possa voltar a Deus, que a gente possa ter iluminação, que a gente foi criado para isso. Nós viemos de Deus, voltamos a Deus, nós temos obrigação de manifestar em nós a divindade, nós temos obrigação de fazer com que nós nos transformemos numa luz divina aqui na Terra. Então, nós somos representantes da Micaelos, e como representantes nós devemos mostrar a todos o que é Micaelos através de cada um de nós. Né? Através das palavras, através dos atos, através da atitude rigorosa também, quando for necessário. E vocês podem ter certeza que no momento que a gente trilhar esse caminho, cada vez mais nós vamos ter condições de vivermos nesse mundo complicado, nesse mundo que ainda precisa evoluir muito, mas nós devemos ser essas pequenas luzes, pequeníssimos vagalumes no meio dessa imensidão de escuridão, mas um vagalume é importante, porque aquele vagalume vai fazer luz dentro do seu limite, mas é necessário. Pois se cada vez desaparecer os vagalumes, a escuridão vai prevalecer. E nós temos responsabilidade, nós, vagalumes, temos a obrigatoriedade de sermos uma fonte divina para esse mundo. No momento que escolhemos a Micaelos, é porque nós temos essa intenção. No momento que estamos aqui, é porque queremos saber mais. Queremos buscar mais o amor, mais a felicidade. Temos uma compreensão divina do que é o amor. Não um amor vulgar, mas o amor verdadeiro, o amor puro, o amor universal. O amor por todos os seres e por todas as coisas, não só seres. Porque, como sabemos que Deus está presente em tudo, todas as coisas são divinas. Então, nós temos obrigação de respeitar tudo e todos. Tá? Isso que eu queria falar, para terminar, da minha parte. Desejo a vocês todo o carinho, tenho um amor muito grande por todos, porque vocês são os momentos onde a gente pode falar a realidade divina, a realidade espiritual,
A gente anda por aí, pelo mundo afora, é tão difícil encontrar pessoas que vão ali e se propõem a nos ouvir, ou ouvir a cada um de vocês. Vocês sabem muito bem, vocês vivem no mesmo mundo que eu. É um mundo difícil. E é um mundo que nós devemos enfrentar. Quanto mais força tivermos, quanto mais coragem tivermos, mais luz teremos, mais possibilidade de vivermos melhor nesse mundo tão complicado. Do fundo do meu coração, eu agradeço a cada um de vocês por estarem nos ouvindo, por serem membros da Micaelos, por lutarem em continuar estando na Micaelos e por lutarem pela própria necessidade da evolução. Agradeço a vocês por essa luta, de que tipo for, mas ela existe. Cada um de vocês é quase que uma realização de tudo que eu imaginei, eu e a Adri imaginamos, né? De podermos cada vez mais fazer com que a Micaelos seja grande, e muito grande ela vai ser. Nós nem estaremos aqui e ela continuará existindo, porque essa é a vontade de Deus através dos mentores. Obrigado, queridos. Ramona, tu tá aí? Que bom. Oi! Bem, não sei se tem mais algum comentário, depois dessa fala do Francisco aí, né? Ficamos todos tocados, mas se alguém quiser fazer algum comentário, alguma manifestação, ainda está aberto. Então, eu acho que a gente vai encerrando. Só queria lembrar, nós temos a previsão do próximo grupo de estudos ser presencial, né? Que é no dia 12 de julho. Tá? E aí depois, agora não me recordo a data, mas acho que 2 semanas depois o grupo novamente remoto, né? Isso que o Enio falou de uma participação, né? A gente estava com 32 pessoas, eu acho, naquele momento, no grupo. Na última reunião que foi presencial também tinha pouca gente, né? Então, acho que é muito importante a gente tentar retomar essa rotina, né, dos estudos, e não é para prestigiar a Adriana e o Francisco, né, mas os mentores que têm uma mensagem a passar para cada um de nós, né, e que a gente possa estar aproveitando esse privilégio de ter essa proximidade, de ter esse canal de comunicação, né, e ser um multiplicador disso. É claro que nem todo mundo vai poder estar ali naquele dia, né? Ou nessa reunião, a gente tem gravado, tem tentado deixar isso disponível, né? Para quem puder assistir depois, né? Precisar. Mas quem estiver lá e não encontrar outras pessoas, né? Não seja nos dias de trabalho, em outros momentos, também transmitir né, a essência do que foi colocado, né, para que todo mundo possa usufruir e ter acesso a esse conhecimento, tá? Tem a Regina e a Cláudia que levantaram a mão, então, palavra contigo, Regina, e depois a Cláudia. Adri, eu posso fazer um pedido para os trabalhadores de sexta-feira? A gente está tendo muita dificuldade de fechar os trabalhos, que são 5 trabalhadores para atender os consulentes, 3. E um na recepção, e a gente está, desde o início do trabalho, a gente não está conseguindo esses trabalhadores. Então, o líder tem que estar toda sexta junto, e na outra sexta também, mas só que a gente trabalha em outros dias, também está ficando muito puxado, a gente está trabalhando quinta, sexta e sábado direto. Então, os trabalhadores da amplitude de sexta, se puder dar uma forcinha, nos ajudar, a gente conta com eles, tá? Obrigada. Muito bom, de repente dá uma olhada aí, Enio, né, na distribuição das pessoas para tentar não sobrecarregar ninguém, né? Dar uma revisada aí nesse a gente já está procurando ver esse tipo de coisa também.
Até tinha bom. comentado com a Regina esses dias já, né? Da possibilidade de novas pessoas. Mas eu estou aguardando o mentor, né, da ordem. Tá bom? Tá bom. Acho que agora é o Cléo, né? Então, tá com... Oi, gente, boa noite. Cheguei atrasado hoje, mas queria participar um pouco na questão ali. Que eu peguei um pouco da questão da cobrança, dificuldade de pessoas para estar acessando o grupo e participando. Eu vejo uma preocupação muito grande na quantidade de gente, mas eu creio que a gente tem que se preocupar com a qualidade, mais com a qualidade daquilo que a gente está oferecendo para o grupo, para os consulentes que vêm buscar também. E essa qualidade, ela vem do nosso desenvolvimento de afinidade com o plano espiritual, com os mentores, vem pela busca em si do grupo de estudos, vem pela busca do conhecimento, esse que a gente já tem dentro da casa, que a gente tem na literatura no geral, porque até mesmo a participação eu vejo que vem muita cobrança às vezes, alguém tem alguma colocação, alguém quer uma pergunta, e ninguém faz nenhuma pergunta, as pessoas ficam acuadas sem se manifestar. Eu acho que no momento que a gente busca o conhecimento, seja ele qual via for, a gente tem o que perguntar, tem o que questionar o plano espiritual. Porque eu sempre tive uma questão dentro do trabalho, que sempre no sábado à tarde foi um dos grupos que eu sempre participei mais. E às vezes eu chegava só eu para trabalhar, quando chegava um ou dois, eu me preocupava, pô, mas não tem ninguém para trabalhar. O trabalho vai ser feito, né? Sempre que eu tinha dentro de mim esse intuito, e sempre havia uma intuição maior, que era do plano espiritual, não te preocupa com a quantidade de trabalhador que vai te ajudar a trabalhar. Te preocupa em se doar e fazer o trabalho que tu veio fazer, porque a gente vai estar junto. E realmente sempre deu certo, e na hora sempre veio o grupo inteiro, a gente fez todo o trabalho. Então, acho que a gente tem que olhar muito assim nessa questão do estudo que a gente está buscando. Até mesmo para a gente poder chegar ao plano espiritual, os mentores, em dia de grupo de estudos, e questionar as dúvidas, questionar as inseguranças, os medos em si, até mesmo dessa falta de manifestação em buscar alguma coisa. Porque a gente também tem um espaço, a cada fim de cada trabalho e atendimento, dia, de questionamento, e sempre a liderança que fala, os coordenadores que falam, o grupo fica coadinho no canto, não pergunta, não questiona. A gente tem que estar sempre instigando alguém a perguntar alguma coisa. Então, acho que a gente tem que quebrar um pouco tudo isso e começar a trabalhar um pouco mais dentro desse desenvolvimento de qualidade daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está desenvolvendo como trabalhador e como ser humano aqui vivendo nesse meio tumultuado de situações ali, que eu peguei um pouquinho falando sobre as dificuldades que a gente tem no planeta e tudo que está acontecendo aí. A gente não pode se fechar e ficar acuado, achando que as coisas estão difíceis. Difícil pode ser que estejam, mas sempre há uma saída para tudo e sempre há, acho, a perseverança, a fé, aliada ao amor. Eu acho que isso sobressai e a gente sobrevive a todas as diversidades de situações e coisas que viemos passando aí. Então, eu queria deixar mais esse pouquinho de conversa para a gente dar uma refletida sobre tudo isso e aproveitar esse tempo que a gente tem de grupo de estudos para trazer conteúdos, já que a gente acha muitas vezes que alguns momentos ou outros não está sendo satisfatório para a gente, mas vamos aproveitar essa oportunidade dos mentores. Se tiver um que pergunte, eu acho que isso já serve para todos. E aí vamos fazer cada um a nossa parte, para que a coisa se realmente seja satisfatória para o desejo, né? Então, deixa aí mais um pouquinho para a gente questionar e eu agradeço a oportunidade. Certo, Cléo, é isso aí, complementando, né? É importante a gente lembrar que os mentores geralmente são certeiros, né, nas coisas, assim. Então, claro que quando eles trazem um relato, uma informação, fazem uma manifestação, eles sabem por que estão fazendo, né? E muitas vezes isso não é dito assim, Adriana, olha só tal coisa, para ti é isso, né? Às vezes eles aproveitam que vão conversar com o Maurício e dão uma cutucada na Adriana, né? Então, a gente vai receber, né? Isso.
Mas a gente não precisa ficar o tempo inteiro passivo, esperando, se tiver algo para mim, eles vão dizer, né? Se tiver algo que não sei o quê. É importante essa colocação do Cléo, né? Da gente tomar as rédeas, né? Do que está acontecendo, por onde eu estou indo, que caminho eu vou tomar, quais são as coisas que eu vou mexer, né? E fazer esses questionamentos, né, que podem servir para outras pessoas também, né? Então, estamos todos em casa, não precisamos ter receios, vergonhas, né, frescuras. Os mentores estão junto ali para nos auxiliar, tá? Acho que a Elis também abriu aí, pediu para falar, né? Só para dar uma lembradinha também que da centralização do trabalho com os líderes, para também os líderes, né, ter essa questão da participação, mas eu ponho no grupo ali e um ou outro se manifesta, né? Mas tranquilo, tá dando certo e a gente está atendendo igual. Só para reforçar. Ok, tem alguns trabalhos que precisam números de pessoas atendendo, né? Então é importante organizar direitinho para dar tudo certo. É isso aí. Gente, muito obrigada pelas palavras de gratidão, mas a gente que tem a agradecer, né, por tudo que é feito, essa construção aí que é de todos nós, né? E que a gente possa seguir, né, todos de mãos dadas, como se diz, né, mas irmanados, né, e focados nessa nossa missão que é tão maravilhosa, essa oportunidade que a gente tem de estar plantando algumas sementinhas aí, distribuindo, né, de amor, de bondade, de fazer o bem, tá? E vamos junto. Maurício, pessoal dos outros grupos aí, agora a gente retomou os encontros presenciais em Santa Cruz, mas a gente está com saudade de vocês, vamos ter que organizar um encontro presencial aí, pelo menos em cada um dos locais, né, para a gente poder se ver, tá? Se ver, sentir o cheiro, né, como se diz. Maravilha, maravilha. Então, vamos combinando, tá bom? Tá ótimo. Então, tá. Um abraço a todo mundo. Tenha uma boa semana, que ainda recém começou, né? E qualquer coisa, prende o grito aí, que nós estamos sempre à disposição, tá? Beijo para todos.